Estão prontos para ouvir? Estão prontos para obedecer? Então vamos ouvir. Vamos ouvir o recado de Deus. Pega aí a sua Bíblia. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. Ela que nos guia. Diga, é a palavra que me guia a toda a verdade. Glória a Deus. Deixa eu ajudar aqui a mim. Isso. Glória a Deus. Paulo escrevendo a sua carta doutrinária, de aviso, de alerta, aos Gálatas, capítulo de número 6. O tema de hoje é uma sequência sobre semear e colhermos. Cuidado com as suas sementes. Cuidado com as suas sementes. Logo mais nós vamos falar sobre cuidado com o que você está plantando na sua família. Gálatas 6, versos 6 ao versos 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler na Almeida, depois nós vamos ler na NTLH, as duas. Diz a Bíblia, diz o homem de Deus, Paulo: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Alguém lembra que eu falei, que eu expliquei isso? Não precisa explicar de novo, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para... Preste bastante atenção neste versículo. Porque o que semeia ou o que planta para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele fala de uma semente que gera uma coisa, e ele fala de outra semeadura que gera outra coisa. Porque as pessoas acham que são salvas e elas podem viver de qualquer maneira. Aqui está dizendo, quem vive na carne vai perecer, não tem nada com salvação. Paulo está alertando a igreja. Volta para trás, irmão. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne... Agora você pega, irmão, bota na NTLH, este versículo aí, por favor. Se plantar no terreno da sua natureza humana... Está prestando atenção todo mundo aqui? Que isso aqui é muito sério, todos deveriam parar, analisar, refletir, sabe, meditar, porque isto aqui, Deus me chamou muita atenção. Talvez já lembro disso aqui 1000 vezes, mas hoje a atenção que Deus me mostra é totalmente diferente de tudo que Ele já me mostrou em relação a isto aqui. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá o quê? Olha que ele fala: se eu andar na carne, eu vou colher a morte. Se eu andar na vida que é no Espírito, eu vou colher a vida eterna. Não sei se o Espírito está deixando você entender, ou você está escrevendo alguma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito, olha agora, hein, de Deus,
desse terreno colherá a vida eterna. Então, tem duas sementes, dois terrenos. O que vai me levar para a vida eterna e o que vai me levar para o inferno. Não fique batendo no peito achando que você é salvo para sempre. O salvo para sempre, ele vive como um salvo. Um salvo não vive como um ímpio. Um salvo vive como salvo. Enquanto estivermos vivos, temos a oportunidade de acertar a nossa conduta aqui na terra. Olha lá, presta atenção, não sou eu que estou falando não, hein? Não estou dando nenhuma interpretação. Só você olhar para cá e prestar atenção no que está escrito aqui, vai haver temor na sua vida. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desfalecermos, chegará o tempo certo em que faremos colheita. Portanto, sempre que pudermos e dependermos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu não sei se é tua igreja, Senhor, porque não é minha, é sua. Entende o Senhor, porque eu, como igreja, entendi o recado e minhas carnes chegou a tremer com por que Paulo disse isso? Por que Paulo alertou a igreja da galáxia? Porque era uma igreja que ele falou sobre as obras da carne e falou sobre o fruto do Espírito. Meu Deus, que responsabilidade eu tenho, Senhor, de passar isto ao teu povo, aos teus escolhidos. Mas eu sei, só as tuas ovelhas vão praticar isto, Senhor. Só as tuas ovelhas vão entender isto, porque o resto vai continuar vivendo, semeando na sua natureza carnal. E o resultado da semente da carne é a condenação eterna, porque está lá escrito, não sou eu quem diz, é a morte. Meu Deus, obrigado porque o Senhor me avisou. Obrigado que o Senhor me orientou para que eu viesse a público, orientasse os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, a todos quantos respiram sobre esta terra. Deus, faça com que esta palavra, Senhor, de temor, corra dentro do coração de todos os filhos de Deus. Digam todos amém e dá-lhe um aplauso a Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Eu li algo na quinta-feira passada, eu quero repetir. Ser humano, você ser um ser humano, não é pecado. Por que não é pecado? Porque nós fomos vendidos ao pecado e geralmente erramos. Nos policiamos, nos vigiamos, mas mesmo assim erramos. Pecado é eu, ou você, ou alguém de nós querer ser Deus para os outros. O que é uma pessoa que quer ser Deus para os outros? É aquela pessoa que só acusa os outros. Aquela pessoa que está sempre com o dedão apontado para os outros. Se você for, bota na Almeida, tá, irmão? Se você for aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1, olha Paulo dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma, vamos igreja, em alguma falta. O que é ser surpreendido em alguma falta? Você ter pisado na bola em alguma situação, em alguma área da sua vida, e você falar, eu fiz isso e aquilo, como eu vou reagir? Como que eu vou reagir?
como que reagem aqueles que querem ser deuses para os outros, né? Porque tem gente que quer ser Deus. Fala, prega, amassa o outro. A vida dessa pessoa mesmo é uma porcaria. É uma porcaria. É uma vida sem comunhão com a família, é uma vida sem comunhão com Deus, é uma vida de agressividade, uma vida de perturbação. Então, como Paulo está dando uma instrução, ó, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o quê? Espirituais, faça o quê? Corrijo, não é para deixar passar, não é para deixar passar, porque está na graça, é corrigir com espírito manso, brandura, não é isso. E guarda-te para que não sejais também tentado, ou seja, vigia você, não ataca o outro, tira primeiro o cisco, a trave dos teus olhos. Ele não diz para não corrigir o outro, para não ajudar. A correção não é apontar nem destruir, a correção é um aviso. Então, primeiro, para você avisar que alguém está fazendo alguma coisa errada, você tem que limpar os teus olhos. Primeiro como é que se limpa os olhos? Cuidando da sua vida, para depois você ir ao outro e repreender e corrigir o outro. Porque se você está no mesmo erro, como você pode corrigir? Entendeu, pessoal? Como que alguém que rouba vai corrigir alguém para não roubar? Como que alguém que mata vai corrigir alguém para não matar? Como que alguém que mente vai corrigir alguém para não mentir? Como é que alguém que adultera, fornica, vai corrigir alguém para não fornicar e não adulterar? Não pode. Então essa pessoa ela tem que ficar como? Com a boca fechada. Na outra versão, meu irmão, não, a mesmo versículo, na outra versão, NTLH, esse mesmo capítulo e versículo. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, ou pegar o pastor adulterou, vamos apedrejar o pastor, vamos esquartejar o pastor, ou o irmão, vamos esquartejar. Não, olha aqui, ó. Não está deixando de corrigir, mas olha aqui, presta atenção. For apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, não é que vocês que não erram, ele não está falando que não erra, ele está falando, vocês que são espirituais, porque vocês compreendem a mesma queda que aquela pessoa teve, você também pode ter. Então você não vem com esse pitbull para os outros, porque não dá. Vocês que são espirituais, devem fazer o quê? Ajudar essas pessoas e a se corrigir. Mas faça isso com toda a humildade, tenha cuidado para que vocês não sejam tentados também. Então, tá aí, você vê um monte de escândalos aí nas redes sociais, gente que tem os caçadores de pecado dos outros, né? Tem gente que fica caçando o pecado. Tem um pastor que não tem uma gota de cabelo aqui, mas tem um cabelo aqui, o cabelo dele aqui, vem aqui embaixo, é o caçador de pecado dos outros. Não pode ver um erro que ele vai atrás, ele não cuida da vida dele, ele fica só futucando a vida do outro, e depois vai a público e rebenta com a vida do outro. Quando esse homem que está plantando for descoberto, irmão, tu vai ver o desmorar da vida dele, vai desmoronar. Então, só queria deixar isso para continuar aqui essa leitura. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é fantástica, porque ela mostra a glória dos homens. A Bíblia mostra a glória que teve os homens, por exemplo, Moisés, Abraão, Paulo, Pedro. Os caras tiveram glória. A Bíblia mostra a glória deles, mas não escondem as suas fraquezas e as suas debilidades. Davi era um guerreiro, era um homem de Deus. Davi escreveu salmos. Você sabe que é a maioria dos salmos? O que é a maioria dos salmos? É o quê? É de Davi. A Bíblia não manda você cantar a música que Davi cantou para Deus. A Bíblia manda você cantar o teu cântico para Deus. Porque às vezes a pessoa pensa que
cantar aqui, tocar, e sabe, cantar, a gente está louvando a Deus. E isto que é louvar. Dia de semana eu não faço nada, não adoro a Deus, não respeito meu marido, não respeito minha mulher, não respeito o vizinho, não respeito ninguém, xingo todo mundo, falo isso, falo aquilo, depois eu venho aqui e adoro a Deus. Adorar a Deus é todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, e a adoração vem do teu coração. Você não precisa cantar a música dos outros para adorar. Você canta o que está dentro do teu coração. Aqui, gratidão. E não precisa gritar, tá? Não precisa gritar, porque Deus não precisa de que ninguém fique de histerismo na sua presença, né? Mas não esconde as suas fraquezas e as suas debilidades. Por quê? Senão a gente estaríamos aqui adorando esses homens, adorando a Davi, adorando a Elias, adorando a Moisés, adorando a Paulo, adorando a Pedro. Foram homens magníficos. A Bíblia mostra a glória deles, mas também não esconde as suas fragilidades e as suas fraquezas. Deus não quer que você ache que a sua vida ou a minha vida vai ser um mar de rosa, vou estar sempre por cima, só alegria. Como diz aí, como é que você está, irmão? É só vitória. O mesmo Elias que fez fogo cair do céu, foi ele que correu para dentro de uma caverna, para dentro do deserto, para pedir para morrer. Quem lembra disso? Não quero mais viver, com medo. O mesmo Pedro que andou sobre as águas, a sua sombra curava, foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. A Bíblia mostra ele andando nas águas, e a Bíblia mostra Pedro sendo um frouxo, um covarde. Você está entendendo como é o ser humano? Então, o mesmo Pedro, o mesmo Paulo que disse, tudo eu posso naquele que me fortalece, foi o mesmo que disse, eu quero fazer o bem e não consigo fazer. Deus não levanta quem tem asa. Deus não está procurando quem tem asa. Deus levanta homens e mulheres que têm um coração voltado para Ele. Aí essas pessoas representam Deus. Então, irmãos, acalmando o nosso coração no nível humano, porque você já entendeu que os caras eram fera braba, né? Andava nas águas, orava, caía fogo do céu. Mas Elias ficou igual um gatinho molhado com medo, Pedro ficou igual um gatinho molhado com medo, Davi cantava que cantava, fazia que fazia, mas foi lá, adulterou, e Deus puniu Davi. Então vamos agora para o nosso estudo de hoje. Gálatas capítulo 6, versículo de número, vamos lá no versículo de número 7, na Almeida, tá, irmão? Depois a gente volta para lá e para cá. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear é o que o homem vai colher, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. A palavra corrupção é morte. Tem uma semente que nos leva para a vida eterna, e tem um tipo de semente, se seguirmos plantando ela, vai nos levar para a morte, e não é morte física somente, é a morte espiritual. O que é uma morte espiritual? Irmãos, é alguém que não vai passar a eternidade com Deus. Por quê? Porque está insistindo em andar, semeando. Aqui é avisos de Deus. Quem quer ouvir isto? E que pastor gosta de pregar isto? Só aqueles que foram chamados por Deus para guiar as ovelhas de Deus nos pastos verdejantes. Eu não estou te guiando para você sair da favela e ir para a zona sul. Eu não estou te guiando para você que tem uma garagemzinha com um sacolão para ter um hipermercado. Eu não estou te guiando para isso, porque isto não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu estou te guiando se você veio do paraíso, que você volte para o paraíso. Mas você saiba como é esse caminho até a volta do paraíso.
que não é de qualquer jeito. Irmão, pense nisso, por favor. Reflita nisto, por favor. Isto aqui não é catolicismo, não é budismo, não é macumba, não é preto velho, não é preto branco, preto preto, não. Não. Isto aqui é o plano de Deus perfeito, mostrando: aqui vai te levar à morte eterna, aqui vai te levar à vida eterna. Se você anda aqui, porque você não é predestinado coisa nenhuma, se você anda aqui, está mostrando que tu és predestinado sim. Ah, pastor, domingo de manhã não vem mais aqui não. O senhor vem só à noite, que o senhor à noite só refresca. Estou mais cansado. Então, o nosso tema é cuidado. O que é isso? Cuidado. Cuidado quer dizer, tenha atenção. Fique ligado. Tenha cautela. Ser prudente. Fique preocupado. Fique preocupado. Tenha responsabilidade. Sementes, presta atenção, igreja. Germem. Para germinar. Então, quando você joga uma semente, você está jogando algo que vai brotar, que vai crescer, que vai produzir, que vai difundir, ou seja, não vai ficar só na semente. Nós lemos lá em Gênesis 8, 22, só para relembrar algumas coisas que nós lemos, diz que enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa. Então, entendemos que tudo que fazemos aqui são sementes que estamos jogando na terra. Diga, tudo que eu faço é semente. Olha o irmão, diga, irmão, tudo que você faz é semente. Tudo que você faz é semente. Olha para ele, pode falar bem sério, não ri não. Fala, tudo que você faz é semente. Em Oséias, capítulo de número 8, verso 7, e Oséias 10, 12. Porque semeiam ventos e colhem o quê? Tormentas. Então as pessoas estão duvidando do jeito que Deus criou o mundo. Quanto houver terra, céu, vai haver planta, semente e colheita. Ó, eu semeio vento, eu vou colher tormentas. Olha lá, eu semeio vento, eu vou colher tormentas. 10, 12. Então eu disse: semeai para vós outros. De que jeito? Em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Então, se semeia, olha o conselho do profeta: semeia justiça e colhe misericórdia. Não brinque com isso, irmão. Não brinque com isso. Não brinque. Salmos 126, no versículo 5 e 6. Salmos 126, versículo 5 e versículo 6. Os que com lágrimas semeiam, viu? Tem hora que a gente semeia com lágrimas. Vai? Com alegria, dependendo do que você está semeando, quando você colhe com alegria. O que mais? Quem sai andando, chorando, enquanto semeia. Irmãos, você fazer o bem a quem te faz o mal é como você sair andando e chorando, irmão. Você saber que aquela pessoa fala mal de você, aquela pessoa te odeia, e você continua a fazer o bem para essa pessoa. A gente faz chorando, mas a gente faz. Olha lá. Quem sai andando chorando enquanto semeia, porque às vezes a semente que a gente
tem que forçar para poder julgar, porque a vontade não é de não julgar. Ou seja, não ajudar mais, não fazer mais nada, ficar olhando o mundo se desmoronar. Para que eu arrumo problemas com um monte de gente? Porque eu quero ver a igreja com sabedoria de Deus vivendo nesta terra, irmãos. Não estou aqui num jardim de infância, estou aqui no meio de pessoas que estão sendo treinadas para voltar para a sua terra, para a sua nação, para a sua pátria celestial. Você não escutou. Se você tivesse escutado, você diria amém. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, ou seja, trazendo a colheita daquilo que você semeou. Então você vê assim, ó, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Marcos, capítulo de número 4, 26, depois do 29, versículo, tá, irmão? Marcos 26 e o verso 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a terra, lançasse semente aonde? Olha lá. Versículo 29. E quando o fruto já está maduro, ou seja, lança, e lá na frente vem o quê? Vem o fruto. Logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Versículo 30 e 32. Disse mais: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? Deixa no 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos. Ou seja, é uma semente pequena que às vezes vem grandes colheitas. Eu estou mostrando a vocês, a mim primeiro, e a vocês que estão aqui, a vocês que estão nas rádios, a vocês que estão no aplicativo, no Facebook, no YouTube, que esta lei da semear e de colher, ela não terminou. Lemos em Gênesis 8, 22, enquanto durar, põe lá, irmão, para as pessoas não esquecerem, enquanto durar, olha lá, enquanto durar a terra. Então não vai parar esse fenômeno de você jogar a semente e a semente morrer e dentro sair uma árvore bonita, cheia de frutos, e você colher todos esses frutos. Então preste atenção no que você está semeando. Então vamos lá, Gálatas 6, 8. Gálatas 6, 8. Paulo diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá. Irmãos, se ele está falando que um tipo de semente colhe corrupção, e o outro tipo de semente colhe a vida eterna, então que corrupção é essa? É a morte eterna, que na outra versão explica isto. Ele diz, ele está dizendo isto, que você quer colher. O que você quer colher? O que você quer colher? Ele diz: aquilo que o homem semear, aquilo que o homem semear, diga assim, aquilo que o homem semear, é o que eu estou semeando. Paulo, ele chega no versículo 11, põe ali, irmão, olha o que ele fala,
no versículo 11. Vede, olha ele dizendo, alertando, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Sabe o que ele está dizendo? Sou eu que escrevi isto. Não foi o meu, que escrevia lá para Paulo lá, não foi meu ajudador, meu ajudante, que escreveu. Ele falou, vede com letras grandes. Talvez ele tinha problema na vista, por causa daquela luz que ele viu no meio-dia, né, mais forte que o sol de meio-dia, acho que afetou a sua visão, e diz que quando ele escrevia em letras, para ele mesmo poder enxergar. Por isso que a maioria das cartas de Paulo foi escrita por outra pessoa, ele ditava e foi escrito por outras pessoas. Então, vede, essa parte aqui, que ele fala do capítulo 5, do capítulo 6, ele está falando, olha, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ele está falando, foi eu que escrevi. Talvez eu possa ter ditado para Lucas escreveu diferente. Talvez eu escrevi, não, foi eu mesmo, olha o tamanho da letra que eu escrevi, foi eu mesmo, eu estou avisando vocês. Então Paulo estava fazendo um alerta, ele está dizendo, sou eu mesmo, Paulo. Ele estava muito preocupado com que tipo de semente seria jogada na terra pelas pessoas, porque ele mostrou aqui no capítulo 5, 2 tipos de vida. No capítulo 5 de Gálatas, no versos 19, nem vamos ler, 19, o 20 e o 21, ele mostra um tipo de semente que as pessoas podem viver, semear. Mas quando ele chega no versículo, quando ele termina sobre a obra da carne, no versículo 21, olha o que ele fala. Gálatas 5, 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Paulo falou, eu já preveni vocês, que não herdarão o reino de Deus. Então, se nós mantivermos a nossa vida dizendo todo dia, pastor, eu errei, pastor, na mesma coisa, vigia, eu vos preveni, porque eu estou semeando na carne. E qual é o resultado da minha semente na carne? É a vida eterna ou é a Então a Bíblia está aí, se você quer acreditar nisso, você acredite. Mas se você quiser viver de fantasia, você viva, porque está aí, a igreja vive de fantasia. Então isto aqui é para o povo que está se preparando para voltar para o céu. O resto vai ficar aqui brincando de corrente, de óleo ungido, de água santa, de essas porcariadas que esses bruxos inventam aí. Então, outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, Paulo fala de um tipo de semente que ele chama de obra da carne, que ele alerta qual é o final desta semente, dessa colheita. Você plantou, vai chegar uma hora que vai vir a colheita. Qual é o resultado dessa colheita? Até então ninguém está vendo nada, está tudo assim, só semente, está tudo bem, não aconteceu nada, sabe, está tudo maravilhoso. Mas aí eu fiquei perguntando para Deus, por que Paulo escreveu isto com tanta coragem e disse, eu estou escrevendo com letra grande avisar vocês? Por que ele falou isso? Aí eu pesquisei não, já sabia, só lembrei da vida dele. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versos 13, Gálatas 1, 13, olha o que ele disse a respeito dele. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, ele falando dele, como era Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 58. Paulo plantando, hein? E lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram
as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés do jovem chamado. Eles estavam matando Estevão, Paulo plantando, semeando, hein? Pode botar aqui as vestes, eu tomo conta das vestes. Vai lá, mete pedra dele lá. Pode deixar que eu vou tomar conta das vestes de vocês. Então Paulo estava só plantando. Diga, só plantando. É o que a gente faz, a gente fica só plantando. Atos 8:1. Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia se levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Então, não, só um versículo 1, põe lá de novo, irmão. E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra. Então Paulo estava só plantando. Está tudo bem, maravilha, glória a Deus. Atos 9, 1, 2 e o 14. Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2, né? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Paulo só plantando, né, irmão? Está vendo ali? Beleza pura, né? Primeiro Estevão, depois os discípulos, e atrás, versículo 14. Olha lá. Versículo 14, meu amigo. Cadê? 9:14. 9:14. Isso, irmão. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Paulo estava só plantando. É como nós às vezes fazemos, né? Só plantando coisa ruim. Não está colhendo, só está na semente. E na semente não dá para ver o que tem dentro, né? Versículo 14, agora você vai para 26 de Atos, capítulo 26, versos 10. Paulo só semeando. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os... Paulo só plantando. Às vezes a gente faz isso, né? Não tem nada, não vai acontecer nada. O quê? Não acontece nada. Não pode fazer sexo sem casar. Pode... Aí daqui a pouco o amendoim começa a crescer, né? Como pode? É a obra de Deus. Não é a obra de Deus, não. É a carne. Vamos só plantando, né? Não está acontecendo. Não acontece nada na hora, irmão. Pode pegar essa semente aqui e levar para a tua casa, plantar. Amanhã você vai olhar nada. Daqui a um você vai olhar nada. Daqui a 2 anos nada. Mas de repente você vai ver acontecer alguma coisa. É assim. A vida é assim. Pastor, estou com medo. Eu quero que você fique com medo mesmo. Para mudar a tua história, mudar a minha história. Porque muitas das vezes a gente precisa tomar um susto. A gente precisa ser alertado com voz de autoridade de Deus. Você não está ouvindo, você está ouvindo a minha voz, mas você está ouvindo é Deus orientar a mim e a vocês. Pastor, aí Paulo deitou, enrolou. Cadê? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nadinha. Atos 23, 1 e 2. Vamos lá ver. Olha aqui. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus. Já tinha se convertido, ó. Tenho andado. Paulo já não era aquele cara que perseguia. Era um bom moço, igual você, né? Você agora é um bom moço, uma boa moça. Mas só que você esqueceu que você lá atrás jogou o que no chão? Paulo
Estava lá, ó, bom moço, ó. Irmãos, olha aqui ele falando, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ele esqueceu que ele plantou, né? Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhes batesse aonde? Quantas vezes esse cara, esse Saulo de Tarso, deve ter dado tapa na boca de alguém? Quantas vezes? Centenas, dezenas. Olha o que aconteceu com o homem bala, o homem que perseguia, o homem que matava, o homem que prendia, o homem que esfolava, o homem que fazia. É nós, abençoado. Isto aqui é a nossa vida. Lá atrás e agora, ó, para trás, irmão, para trás. Varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda boa consciência. Agora, né? Agora. E elas? Aonde elas estão? E agora? Eu tenho que ir? E como eu vou fazer? Eu vou colher. Paulo achava que, porque ele gritava com as pessoas, ele falava e as pessoas abaixavam a cabeça, mas ele levantou a voz para a pessoa errada. Levou o quê? Levou-lhe um tapa no meio da cara. Eu estou te mostrando o resultado de uma semente que foi jogada há tempos atrás. Deus é amor, rapaz, é amor, bicho. Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Claro que Deus é amor. Quem está falando que Deus não é amor? Mas Deus também é justiça. Por isso que eu estou alertando, irmão, enquanto tivermos oportunidade, plantemos coisas boas, porque a colheita virá. Ali, ó. Por isso que esse homem, sabe, ele era fervoroso no que ele dizia, com letras grandes eu estou dizendo, eu repito a vocês, para o bem de vocês, eu estou falando de novo. O cara escreve uma carta para a igreja, escreve 2 cartas, escreve 3 cartas, diz que foi 4 ou 5 cartas da igreja de Corinto que ele escreveu, avisando, eu repito a mesma coisa, é aqui que eu faço, irmão, a mesma coisa eu estou repetindo. Tem gente que nem quer vir mais, porque já sei que eu vou ouvir. É porque não quer mudança. Eu não estou preocupado com quem não quer mudança. Eu não estou conduzindo ninguém para sair da favela para ir para a Zona Sul, irmão. Eu não estou conduzindo ninguém para sair do barraquinho lá para ir para a mansão. Eu não estou conduzindo ninguém para sair de vendedor de camelô para ser um Silvio Santos na vida. Não. Eu estou conduzindo um povo. Da mesma maneira que Moisés conduziu o povo para a terra prometida, eu estou te conduzindo para a terra de onde você veio. É isso que eu estou fazendo aqui, irmãos. É isso que eu faço dia e noite, dia e noite, dia e noite. Segunda de Coríntios, capítulo de número 11. 2 de Coríntios, versículos, a partir do versículo 23. Tudo que se planta, colhe, irmão. O que eu estou plantando na vida de alguém, essa pessoa retribuiu. Às vezes a gente faz isso. Quantas pessoas você tem plantado na vida e você não vê nenhum agradecimento? Você tem pessoas assim? Eu tenho um monte, uma tonelada. É um caminhão cheio. O que faço? A Bíblia diz que eu tenho que seguir semeando bem, porque eu não sou do mal, eu sou árvore boa. Diga, eu sou árvore boa. Árvore boa produz frutos bons. Então a pessoa que não reconhece é uma árvore má. Então ela só vai produzir o quê? Então aquela árvore má, ela vai querer te excitar a você se tornar igual a ela. Como você vai reagir? Você plantaria
A pergunta é: se você fosse um agricultor, você pegaria R$1 milhão em sementes e chegaria diante do barro, espalharia R$1 milhão de semente num barro? Sim ou não, irmãos? Se você tivesse R$1 milhão de semente, você colocaria essa semente no asfalto? Quer dizer o que, pastor? Você já sabe o que quer dizer. Você plantou, você está semeando, e a semente não reage, quer dizer que você está jogando semente e aonde? Será que você deve continuar jogando esta semente ali? É você, não é meu, o problema é seu, o meu é meu, o seu é seu. Cada um com a sua vida. Eu não posso dizer assim façamos, porque eu tenho a minha vida, você tem a sua. Então, vou repetir, você tem 1 milhão você é um agricultor, você tem 1 milhão porque tudo é como um agricultor, o reino de Deus é assim, tudo enquanto houver dia, se planta e colhe. Você vai continuar jogando aqui, joguei aqui, agora me ferrei, como é que eu vou abaixar para pegar? Ei, Jesus Cristo. Aí, vai jogar aqui, vou espalhar semente aqui, irmão, ano que vem vamos colher. Colher o quê? É assim que a gente vive na vida, meu, gastando tempo, energia, saúde com pessoas que é terra ruim, irmão. É terra ruim, é barro, é pedra. Tem a semente a parábola do semeador, você não viu, você não observou o que Jesus falou ali? É para continuar a jogar, é para a gente continuar desperdiçando as sementes, irmão. É? Não, diga comigo, irmão, por favor, me ajude aí. Se você falar que sim, você é tonto. Você está dando uma de tonto, porque a Bíblia não manda eu fazer isso. Não, eu tenho que fazer o bem a todos, principalmente. E os da fé, irmão, eles são obedientes. Quando a palavra vai, quando você ajuda, cara, eu tenho lá meus vizinhos, os caras botam tonelada de lixo, não põe nem para fora. Eu vou lá e falo para minha esposa, nunca essa gente me pediu obrigado. Que ele limpa lá atrás, saco, 6, 7, 8, sacão de lixo. Que já foi na minha casa, lá no quintal, sabe que tem do lado onde eu guardo o carro. Cara, nunca. E só faz coisa para me aborrecer, é som alto, é gritaria de madrugada. Então, eu vou ficar fazendo o que com essa gente? Vou ficar, irmãozinho, aleluia, glória a Deus, Jesus te ama, Jesus é amor, Jesus quer mudar a sua vida. Se Jesus não mudou a vida dessa pessoa com as tuas atitudes, porque uma atitude nossa muda a vida do outro, irmãos. É mais do que você ficar jejuando e orando. Uma ação, é mais do que você ficar pela rua, é os espirituais que ficam no balabalá. Então, por que eu estou plantando na vida de alguém que essa pessoa não retribui? O que faço? Eu expliquei. Você tem a semente, ali é terra ruim, barro, pedra. Eu vou desperdiçar. Jesus falou assim: não dê as coisas santas para os cães, pérolas para os porcos. Então você tem que discernir, irmãos. Você já tem entendimento para discernir o porco, o cão e as ovelhas. Porque às vezes a gente faz sala para o cão e para o porco e maltrata uma ovelha. Porque o cão e o porco têm dinheiro e a ovelhinha não tem. É verdade, irmão Lucas? Glórias a Deus. Eu sei que é verdade. Aqui a gente não vai falar mentira, nunca. 2 Coríntios 11, terminamos. 10 minutos. Olha a colheita, irmão. Olha a colheita de alguém que plantou e achou que estava tudo certo. Não, agora eu ando diante de Deus, sabe? Agora não, é Cristo que vive em mim, e esse viver, é a graça. Não, é Paulo. Deus não aliviou Paulo,
Deus não aliviou Davi, Deus não aliviou Moisés, Deus não aliviou ninguém, amado. E você acha que Deus vai me aliviar e te aliviar o que você plantou? Você vai colher, irmãos. Então não brinque com esse negócio de jogar semente. O que é semente, pastor? Semente. Você semeia, peraí, já vamos ali. Sementes são palavras, sementes são em atitudes e sementes são nas nossas escolhas. Em palavras, lá no Provérbio de Salomão diz: a morte e a vida estão no poder da minha língua. Então, eu estou semeando em palavras. Paulo disse, 4:29 de Efésios: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas que for boa, porque ele sabia que palavras também eram sementes. E atitude, aqueles que andam na carne, se inclinam para a carne, caminham para a morte. Então Paulo sabia o que ele estava falando. Então, quando ele escreve tudo isto, Coríntios, vamos lá, são ministros de Cristo, Paulo falando dos outros: falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões. O que Paulo fazia com os crentes? E agora? Olha a semente, irmão. Esse homem escreveu isto aqui, não é balela, isto aqui é vida. Isto aqui é vida, isto aqui é vida, aqui está o teu futuro. O teu futuro não está nas 14 horas, 18 horas de trabalho, não está. O teu futuro e o meu futuro, o nosso futuro está na obediência. Quando você ouve a voz de Deus, o que fazer depois de ouvir a voz de Deus? O que fazer depois de ouvir a voz de Deus? O que fazer depois de ouvir a voz de Deus? Deus não aliviou o Saulinho não, irmão. Olha lá, em prisões, ele mandava fazer o que com os irmãos? Toma-lhe açoite, não reclama não, meu filho. Sem medida, açoites sem medidas, porque ele fazia mesma coisa, em perigos de morte, ameaçava os outros, ameaçando a vida do outro. As pessoas fugiam, porque se ele pegasse, ele fazia o quê? Matar, aí ó, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite. Quantas vezes ele mandou bater nos crentes? Um monte de vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas. Bateu, levou, mano. Uma vez apedrejado. Fazia isso também. Quem é que estava morto apedrejado, que a roupa estava lá diante dele? Estevão, estava lá. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteadores. Ele era um salteador, irmão, avançava em cima dos outros. Em perigo entre os patrícios, irmãos. Às vezes a gente fica mais em perigo entre os irmãos do que entre os estranhos, irmão. Os estranhos não conseguem nem fazer cosquinha na gente, mas os patrícios é terrível. Os patrícios é a família, irmão. Família. Em jornada muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteador, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentis, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo de falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigília. Então estou te mostrando aqui que Deus não refrescou o apóstolo Paulo, Deus não refrescou Moisés, Deus não refrescou Salomão, Deus não refrescou Sansão, Deus não refrescou Faraó, Deus não refrescou Saul, Deus não refrescou Davi. Davi foi lá, pegou lá a mulher de Urias, tranquilo. Como vai resolver, meu chefe? Bota lá o menino Urias na frente da batalha. Pô, a mulher está viúva, eu posso despojá-la. Tranquilo, aos olhos humanos estava tudo tranquilo, mas aos olhos daquele que tudo vê e julga corretamente e recompensa segundo o que nós fazemos. Pastor, isso aí é salvação por fazer, pastor? Não estou falando de salvação.
Estou falando, bota lá, irmãos, Efésios 6:8. Isso aí já acabou aqui, 6:8. Certos de que cada um, diga assim, cada um, a semente tua, irmão, é tua. Não vem colher e depois venha, pastor, comprei, usei os 7 cartões, e agora, pastor? Problema seu, mano. Você não me perguntou para na hora de usar, você não me pediu. Pastor, o que o senhor acha? É seu problema. Pastor, você não vai ajudar aquela senhora que, sabe, comprou, sabe, tudo novo para casa e agora não pode pagar, comprou em 70 parcelas, pagou uma e está devendo 69. O que o senhor vai fazer? Eu vou deixar o nome dela ser sujo. Que pastor ruim é? Irmãos, isso se chama o quê? Tu és agora o Deus dessas pessoas? O próprio Deus não poupou? O próprio Deus quer que cada um colha, sabe por que Ele quer que a gente colha? Para a gente aprender. A colheita serve para a gente aprender. Se você não aprender com as tuas colheitas, você não vai aprender com as minhas experiências, com os meus testemunhos. Você tem que aprender com as tuas colheitas. Caramba, o que o pastor está falando é verdade. Eu já fiz isso e o negócio não ficou bom não. Certo que cada um, diga cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? Então, quando você faz uma coisa boa, quem é que te recompensa? Quer você seja servo ou você seja livre. Se você plantar, você vai colher. Se você plantar, você vai colher. Então, cuidado com as suas sementes. Está avisado ou não está avisado, irmão? Está bem entendido? Os irmãos aí, entendeu aí, Luiz? Entendeu, irmão? Entendeu? Entendemos? Todos aí entendemos? Ou tem alguém aí que fala, não, pastor, não é bem assim. Então siga o teu bem assim e deixa eu seguir o que a Bíblia diz, porque eu sei que Deus não poupou. A Bíblia diz que Deus não poupou os anjos. Quem lembra disso? Fez o que com os anjos? Não, os anjos falaram, Deus, foi Lúcifer, foi ele que é o culpado, ele que nos seduziu. Ah é? Então vou matar só ele. Não, Deus falou, fora todo mundo aqui. Deus não poupou os anjos, precipitando eles nas trevas. Aí está nas trevas, claro, ele só trabalha, não é que ele esteja preso em um cantinho. Tem gente que prega que o diabo está preso, os demônios estão presos, tudo é a carne. Vai brincando. Paulo falou lá de demônio, tirou demônio de pessoas, expulsou demônio em pessoas. Então, quando a gente pensa, o que vai receber? O que eu vou receber? As coisas que eu semear. Então, está avisado, cuidado, tenha atenção, tenha cautela, ser prudente. Ninguém vai construir um prédio antes de fazer o cálculo, se você tem dinheiro para construir o prédio todo, porque senão vai ficar igual as obras do Gilmar lá, fazendo lá, né, Gilmar? 70 anos para fazer uma, quando termina a obra do cara, o cara já morreu. Calcular, vai dar para me pagar? Porque vai ter uma colheita, meu nome vai para o lixo, sabe, minha moral vai para o lixo, aquilo que eu lutei, meu pai foi um homem honrado e agora eu vou desonrar o meu pai. Então vai valer a pena, irmão, porque tem colheita. Diga, tem colheita. Pastor, tudo tem colheita? Tudo tem colheita, irmão. Tu está sentindo alguma coisa hoje? Pensa o que você fez. Tem colheita. Eu estava sexta para sábado, fazendo o recado de Deus lá no meu escritório, em casa. Aí os irmãos eu fui pescar ontem, né? Eu e o Wander, Manel pescou peixe pra caramba lá. Eu vou até me arrumar um peixe lá, Manel, que eu peguei pouco. Aí os irmãos que iam pescar comigo, não esses aqui, outros, uns abençoados lá, aí mandou foto pra mim, escute isso, irmão. Eles bebendo e comendo não sei o que lá.
Aí mandou foto. Aí, pastor, enquanto a gente espera a pescaria, a gente está assim, cerveja na mão. Aí eu tirei a foto do estudo e a Bíblia, eu falei, eu estou assim, esperando a pescaria. Aí ontem, na pescaria, aí o rapaz falou assim, falei, o que foi, Emerson? Estou passando mal. Você lembra da foto que você mandou para mim? Eu estou passando bem. Então você vê assim, a colheita, ó. Enquanto ele está preparando a carne dele, semeando na carne, eu estou lá estudando a palavra para trazer o recado de Deus para a vida do povo de Deus. Amém? Assim seja, irmão. Se você recebeu, que bom, hein?